A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. E nesse vídeo de hoje nós vamos quebrar alguns paradigmas que a religião evangélica tem colocado aí em algumas igrejas, em algumas situações, e pastores que se comportam assim, infelizmente. E eu acredito que esse vídeo vai ser muito compartilhado, porque tem muitas pessoas que estão escravas diante disso que eu vou dizer. O texto que nós vamos mencionar está no capítulo 15 de Atos, a partir do verso 36, que diz: Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades na quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Nós estamos com um texto aqui interessante, porque quando Paulo ele começa a exercer o seu ministério no sentido de missão, Barnabé é o cabeça entre os dois. Quem puxa a missão é Barnabé. Então Barnabé ele ensina Paulo algumas questões e desenvolve junto com Paulo. É Barnabé que apresenta Paulo aos irmãos, aos apóstolos em Jerusalém. Barnabé já desenvolvia o ministério antes de Paulo. E eles fizeram a primeira viagem missionária, fizeram juntos a primeira viagem missionária que nós chamamos de primeira viagem missionária de Paulo, mas na verdade foi Paulo e Barnabé. E no início da segunda viagem, eles estavam planejando como ia fazer a segunda viagem missionária, e Barnabé queria levar João Marcos, seu sobrinho, porque João Marcos tinha ido com eles até uma parte na primeira viagem missionária. Ele não conseguiu ir toda a viagem, e ele retorna para trás. E Paulo disse que não era bom levar João Marcos, e Barnabé diz: vamos dar uma chance para João Marcos, vamos levar João Marcos. Paulo dizia: não vamos levar João Marcos não pode ir. E houve uma grande discussão, e eles vai cada um para um lado. E a pergunta que eu quero fazer aqui, que esse vídeo é um pouco confrontante: qual dos dois que ficou sem Deus? Qual dos dois que ficou sem a presença do Espírito Santo? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que alguém sai de uma denominação, não igreja só existe uma, de uma denominação evangélica, às vezes a pessoa que sai porque o conhecimento dela foi aberto, e o líder de fato é muito fraco nas escrituras, e essa pessoa começa a crescer, desenvolver, ela vai para um caminho que o pastor da igreja não foi, que é para os livros, para a oração, ela busca conhecimento e ela percebe que algumas coisas estão erradas. Então essa pessoa, ela chega ao pastor dessa igreja e diz: pastor, eu vou estar saindo, eu vou estar congregando em outro lugar. E aí surge aquele termo, não nas igrejas reformadas, não em todas, em algumas, né? Não generalizando, mas na maioria das igrejas pentecostais, aquela frase: benção pastoral. E aí nós temos um problemão, porque a maioria desses pastores, eles não querem liberar a pessoa que faz parte do corpo de Cristo, de uma igreja só, da única igreja. Jesus salvou essa pessoa, Jesus comprou essa pessoa com o sangue. Essa pessoa, seja por motivo de que ela abriu os olhos e não quer mais ficar nesse lugar, ou seja por qualquer outro motivo, às vezes por um motivo de distância, às vezes por um motivo de algum certo tipo de entendimento diferente, e enfim, tem muitos casos, não estou generalizando. Às vezes é o pastor que muda a igreja para uma localidade que essa pessoa não consegue ir.
Tem N casos. Às vezes o pastor é de um conhecimento muito alto e a pessoa está vindo e não aceita, não entende ainda a profundidade do evangelho. Pode ser também que o pastor seja um homem verdadeiro nas escrituras e essa pessoa foi nessa igreja tentando achar aquilo que não era verdadeiro. Possa ser que essa igreja seja uma igreja autêntica e a pessoa quer sair porque ela não é autêntica, e possa ser que ela é autêntica e queira sair porque essa igreja não é autêntica. Existem muitos casos, mas a questão aqui que eu quero dizer a todos vocês que estão vendo esse vídeo é que muitos pastores dizem não liberar essas pessoas. Eles chamam isso de bênção pastoral e na verdade isso não tem base bíblica. O único que nos dá a bênção é o Senhor Jesus. Essa palavra bênção, ela é uma palavra muito falada e pouco entendida. Os hebreus antigos entendem bênção como poder, favor e fertilidade. Poder era o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos na nação. E eles entendiam que quando o Senhor dos exércitos estava na frente de Israel, Israel com todo o poder de Deus, jamais perdia a guerra. Essa era uma parte da bênção de Deus. O favor de Deus, que nós chamamos de graça, que é a providência, que é o sustento, que é os favores em prol da nação. E a fertilidade é Deus cuidando de tudo aquilo que o judeu antigo, o hebreu antigo plantava. Então eles entendiam que quando a nação estava alinhada com Deus, ela tinha o poder de Deus, o favor de Deus e a fertilidade. E homem nenhum pode fazer isso por você. Nós podemos orar, podemos invocar a bênção de Deus, mas não existe bênção pastoral. Se algum dia você que está me ouvindo é pastor, ou você que está me ouvindo é membro, e você fez parte dessas igrejas desajustadas, sem conhecimento bíblico, e você está preocupado porque o seu pastor não te deu a bênção, ele não tem bênção para te dar. Ele não entende que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja só. Ele não entendeu que na igreja de Jesus Cristo ele é membro igual você. A Bíblia diz que somos um corpo. Isso está em 1 Coríntios 12. Nós somos um corpo e dentro desse corpo existem governos, existem ministérios, existem diversidades de dons, existem diversidades de funções, mas o Espírito é o mesmo. Ser pastor é um serviço, é um ministério, mas ele também é membro dentro da igreja de Cristo. Preste atenção uma coisa, quando você passar por uma situação adversa dessa, ou você passou, a qual o pastor disse: eu não libero você, eu não abençoo você, porque você está em rebeldia, vai embora, meu irmão. Deixa esse rapaz para lá, porque nem pastor ele deveria ser, porque isso não existe. Sabe, essas coisas aí precisam ser quebradas no nosso meio. Rebeldia no contexto bíblico é extremamente diferente. O maior significado da palavra rebeldia é aqueles que se levantam contra o reino de Deus, é aqueles que se levantam contra a obra de Deus. Dentro desse contexto, ninguém está se levantando contra ninguém. Apenas a pessoa não concorda mais com você, a pessoa está tendo afinidade em outro lugar, a pessoa abriu o entendimento, não quer ficar mais aí, ou por alguma outra questão. E muitas pessoas comentam comigo, eu não deveria nem estar fazendo esse vídeo, mas muitas pessoas comentam comigo dizendo: pastor, meu pastor não me abençoou. Não, querido, ele não tem bênção para te dar, ele é membro da igreja igual você. Essas coisas não deveriam existir no meio dessas igrejas, a qual eu não faço parte, mas infelizmente existe no meio dessas igrejas. Uma grande parte dessas igrejas pentecostais escraviza a pessoa quando a pessoa quer sair da igreja. E deixa eu deixar aqui um entendimento para vocês. Sabe, querido, não generalizando não, tem muitas igrejas pentecostais excelentes, mas tem algumas que misericórdia. Libera a pessoa, meu querido. Deixa a pessoa congregar em algum lugar que ela queira. Ela faz parte do mesmo corpo que você, ela tem o mesmo Senhor que o teu, ela não está desonrando o Senhor e nem a senhora, até porque honra não tem nada a ver com isso. Sabe uma coisa que eu quero deixar você, você é inteligente. Por que eu perguntei no começo e eu vou perguntar agora? Quem que ficou sem o Espírito Santo? Quem que é rebelde entre Barnabé e Paulo?
Quem pediu benção para quem? Eles não se dividiram? Não foi cada um para o seu lugar por causa de um moço chamado João Marcos? E Barnabé vai com João Marcos e Paulo vai com Silas, e os dois continuam sendo usados por Deus na maravilhosa igreja de Cristo, a qual o Espírito Santo os governa. Nenhum dos dois ficou sem a presença de Deus. Não existe ninguém chamando o outro de rebelde, não existe ninguém pedindo benção para ninguém, até porque eles são maduros e eles sabem que nem todos concordam com todos, meu irmão. Existe linha armeniana, linha calvinista, luterana, wesleyana, existem várias linhas, mas nós somos irmãos. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando nós pegamos um texto como esse, pastores que se comportam como coronéis de igreja, autoritários, fascistas, esses pastores aí, eles não lêem texto igual esse. E deixa eu só finalizar. Barnabé foi com João Marcos, e no fim do ministério de Paulo, Paulo clama por João Marcos em 2 Timóteo capítulo 4. E segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele escreve preso no final da sua vida, e ele usa uma expressão muito linda de um homem que não tinha entendido e agora entende. Ele se redime dizendo: traze a mim João Marcos, porque para mim é muito útil ao ministério. O mesmo Paulo que não queria que ele fosse junto, agora está dizendo: traz a mim. Paulo entendeu, João Marcos cresceu, desenvolveu, ele é uma bênção. Por isso, se você está amarrado nessas questões de bênção pastoral, de saiu da igreja é rebelde. Não, querido. Você só é rebelde se você saiu da igreja e está se levantando contra a obra de Cristo. Aí você é um rebelde. Você está causando uma rebelião. Ou se você trouxe para você pessoas e fez uma facção contra a igreja do Senhor, ou contra pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Mas se você saiu porque há discordância, ou é a distância, ou é a teologia que não bate com o teu pensamento, ou algumas questões pessoais, e você acha por bem congregar em outro lugar, sem problema nenhum, você não está desonrando o pastor. E você, pastorzão, libera as pessoas para viver, abençoa as pessoas, até porque quando eles estavam dando dízimo aí na tua igreja, oferta na tua igreja, exercendo o ministério na tua igreja, você chamava eles de bênção. Vocês usam aí umas linguagens diferentes, chamava eles de vaso, né? Não é isso que acontece? E agora não concorda mais, não dá para continuar juntos, como não deu para Paulo e Barnabé, como na época não deu para João Marcos e Paulo. E a pergunta é: por que não existiu isso na Bíblia e existe isso na igreja? Então abra o teu entendimento. O único que tem bênção para nos dar é Deus, e nós, como irmãos, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Honre o teu pastor, honre a liderança, mas quando você não concordar, continue na igreja. Não precisa ficar no mesmo lugar que ninguém. Continue na igreja. Agradeça o tempo que você passou lá, e você, pastor, quando for sair da igreja, faça o mesmo. Sabe? Seja uma pessoa grata, mas não seja uma pessoa maligna. Não amaldiçoe as pessoas, não diga que as pessoas estão em rebeldia, não feche as portas para as pessoas. Existem muitas igrejas que quando as pessoas saem delas, elas não servem mais para ninguém. E toma cuidado, meu irmão, toma cuidado com esse tipo de comportamento, porque a igreja é só uma, ela tem dono, é do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é de Deus, e nós estamos no reino para exercer aquilo que Deus nos chamou. O reino de Deus precisa ser estabelecido, e o reino de Deus precisa estar em unidade. Então seja inteligente. Eu sou pastor de igreja também. Quando alguma pessoa quer sair da igreja, quer ir para um outro lugar, eu digo: amém, meu querido, vai com Deus, Deus abençoe. Eu continuo amigo dessa pessoa, eu converso com essa pessoa, eu continuo amando essa pessoa. Se quiser vir na minha casa, as portas estão abertas. Se quiser voltar a cultuar conosco, as portas estão abertas. Eu não tenho igreja, eu sou pastor dentro de uma igreja que já existe, ela é de Cristo. Eu sou irmão em Cristo dessas pessoas, da mesma forma que eu tenho méritos de honra porque sou pastor, eles também têm méritos de honra porque são meus irmãos.
Da mesma forma que não pode se levantar contra os pastores, o pastor também não pode se levantar contra os pequeninos. E isso é bíblico. Que abra o entendimento de vocês e que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Vamos ser livres, porque Deus nos chamou para a liberdade. A graça de Cristo esteja no coração de todos. Amém.